Todos estão conseguindo ver? Sim, Laiane. Certo. Só não estou vendo se eu estou aparecendo para vocês. Tá, sua câmera tá aparecendo e o slide também. Pronto, ótimo. Então, boa tarde a todos, pessoal. Eu me chamo Laiane Nobre, eu sou mestranda do CAV, do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica. E o meu projeto de dissertação, ele trata sobre a associação entre risco nutricional, variáveis clínicas e desfecho de pacientes críticos em UTI com Covid-19. A minha orientadora é a doutora Willa Tatiana. Bom, então, inicialmente, dentre as várias espécies de coronavírus conhecidos, aquelas que tinham potencial de infectar humanos, de causar doenças respiratórias, eram 6 espécies, das quais 4 causam resfriados comuns e 2 síndrome respiratória do Oriente Médio, que é a MERS-CoV, e a síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS-CoV. Então, em dezembro de 2019, começaram a surgir na China vários casos de pneumonia de origem desconhecida. E aí identificou-se que havia um agente etiológico em comum, que era uma nova espécie de coronavírus, denominado de SARS-CoV-2. E aí, essa nova espécie, capaz de causar a Covid-19, se espalhou pelo mundo rapidamente, sendo decretado em março de 2020 como pandemia. E aí, o SARS-CoV-2, ele tem uma alta taxa de virulência, uma alta transmissibilidade e também mortalidade. E aí, atualmente, esses dados que eu trouxe aqui, eles são atuais, estão atualmente notificados no mundo todo. Existem mais de 120 milhões de casos e os óbitos ultrapassam os 2,6 milhões. E aí, diante dessa nova demanda, os estados, países e municípios, eles tiveram que se reorganizar, instalar novas unidades hospitalares e até mesmo redimensionar os hospitais existentes para que atendesse a esse novo público. E aí, a partir de designação de um local específico para separar o atendimento dos pacientes com Covid e dos pacientes que tinham outras patologias. E aí, o que a gente pode observar também, né? O que a gente pode aprender com essa nova doença? Que a forma grave, esses pacientes, eles costumam cursar com a síndrome respiratória aguda grave, necessitando geralmente de internação na unidade de terapia intensiva. E aí, os indivíduos que estão nessa unidade de terapia intensiva são indivíduos heterogêneos que apresentam as mais diversas morbidades, que representam um risco iminente à vida por ter pelo menos uma alteração sistêmica. E aí, o que é que a literatura vem trazendo para a gente? Que a infecção pelo SARS-CoV-2, ela não se restringe apenas ao sistema respiratório, mas ela leva a uma diversidade de alterações orgânicas, como, por exemplo, resistência à insulina, hiperglicemia, a coagulopatia, alterações cardiovasculares, gastrointestinais, renais, enfim. Então, o paciente crítico por si só, ele já apresenta um hipermetabolismo e um hipercatabolismo também. Então, o paciente crítico com a síndrome respiratória aguda grave não seria diferente. Então, esses indivíduos apresentam uma maior demanda, um maior gasto energético proteico, consequentemente, ocorre um menor consumo também, uma inapetência, o que leva a uma depressão, a uma atrofia e a desnutrição também. E aí, o que é que toda essa cascata inflamatória presente nesse paciente vai resultar? Então, a gente observa que os indivíduos críticos, eles têm uma maior taxa de mortalidade, um maior tempo de internação hospitalar, um maior tempo também de ventilação mecânica, uma dificuldade nessa questão do desmame, digamos assim, dessa ventilação mecânica e, consequentemente, desnutrição hospitalar. Então, a desnutrição hospitalar, ela vai trazer uma série de impactos para esse paciente crítico, né? Então, quais seriam os fatores que
propiciam o surgimento dessa desnutrição. Então, o próprio fato do paciente ser um paciente crítico, de estar ali na permanência na unidade de terapia intensiva, tudo isso já favorece. Existe, por exemplo, a liberação de citocinas pró-inflamatórias que vão intensificar o catabolismo muscular. Esse indivíduo vai cursar também com a resistência anabólica, vai passar um maior tempo também com a imobilidade. Tudo isso vai levando a uma depressão da musculatura esquelética do indivíduo, a uma diminuição da produção da síntese proteica também. Como consequência dessa maior liberação das citocinas pró-inflamatórias, esse indivíduo vai apresentar também uma inapetência. E aí outros fatores podem contribuir para a baixa ingestão alimentar, como, por exemplo, a instabilidade hemodinâmica. Esse indivíduo pode cursar com sintomas gastrointestinais. O paciente crítico, ele apresenta alterações nas funções de digestão, de absorção. Então, o risco nutricional também presente nesses indivíduos pode impactar no surgimento da desnutrição hospitalar. Bom, e qual seria a repercussão da desnutrição no indivíduo com COVID? Será que meu paciente crítico com COVID, ele vai ter que está desnutrido, ele vai ter a mesma resposta terapêutica, ele vai ter o mesmo prognóstico de um indivíduo que também está crítico com COVID, mas com estado nutricional preservado? Então, o que a literatura diz? Que a desnutrição ela vai levar a uma pior resposta imune, a uma depressão da massa muscular, consequentemente, a um aumento da taxa de mortalidade, a um aumento do tempo de ventilação mecânica também, e um maior tempo de internação hospitalar. Então, entendendo que a desnutrição ela se correlaciona de maneira negativa com o desfecho clínico desse indivíduo, e que ela se apresenta de uma forma significativa nesses indivíduos que estão ali no ambiente da terapia intensiva, é fundamental a utilização de ferramentas que identifiquem o risco nutricional, para que a partir disso sejam instituídas medidas para que a gente possa intervir no surgimento da desnutrição. E aí, o ideal é que seja realizada a triagem desse risco nutricional nas primeiras 24 horas de internamento desse indivíduo. Então, dentre as ferramentas que a literatura traz, temos o Nutri-Score, que é voltado para o meu paciente crítico. Também podem ser utilizadas alguns marcadores bioquímicos, e por meio deles temos também algumas ferramentas, como, por exemplo, a avaliação nutricional instantânea e o índice de prognóstico inflamatório nutricional. Ambos vão predizer o estado nutricional, alterações nesse estado nutricional do indivíduo, bem como o risco de complicações e o perfil inflamatório dele. Então, diante de toda essa tratativa, qual seria o objetivo do nosso projeto? É identificar a influência do risco nutricional e da evolução dos parâmetros hemodinâmicos, cerebrovasculares, renais e ventilatórios nos desfechos clínicos do paciente crítico com COVID-19 que está interno na unidade de terapia intensiva. Os nossos objetivos específicos são caracterizar os pacientes de acordo com as variáveis demográficas e clínicas, verificar o tempo de jejum, a duração da terapia nutricional, a via utilizada e o tipo de dieta prescrita para esse paciente, descrever quais foram as complicações da COVID-19 nesses pacientes durante o internamento, quais foram as mais frequentes, triar o risco nutricional, através da ferramenta MNutriScore e de indicadores laboratoriais, observar a relação entre o estado nutricional decorrente da COVID-19 e as variáveis desfecho e indicadores nutricionais, e também correlacionar o perfil bioquímico, respiratório, nutricional e clínico com o tempo de permanência, a utilização da ventilação mecânica, dieta enteral e o desfecho clínico. Bom, então, nosso estudo ele está sendo realizado aqui na cidade de Caruaru, em uma unidade hospitalar. A nossa amostra ela foi composta por 60 pacientes que se encontram internos na unidade de terapia intensiva.
E aí trata-se de um estudo de campo longitudinal prospectivo, de abordagem quantitativa e caráter descritivo e observacional. Então, para que a gente chegasse no nosso N de 60 participantes, foi realizado o levantamento do número de leitos, o tempo médio e a taxa de ocupação da unidade de terapia intensiva. De posse desses dados, a gente utilizou o programa EPINFO versão 7 para que a gente tivesse um índice de confiabilidade de 95% e uma margem de erro aceitável de 5%. Os critérios de inclusão do nosso estudo foram aqueles indivíduos acima de 18 anos de idade que estivessem internos em uma unidade de terapia intensiva com suspeita diagnóstica ou confirmação de infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Foram excluídos aqueles indivíduos que tiveram uma testagem negativa ou que as informações no seu prontuário estavam de forma incompleta. Essas aqui são as variáveis que nós iremos estudar. Então, teremos as variáveis demográficas, sexo, idade, teremos variáveis bioquímicas, como preditores do estado nutricional, estado inflamatório e risco de complicações nesse indivíduo. As variáveis clínicas que nós utilizaremos, verificaremos quais eram as comorbidades, as doenças de base que esse indivíduo tem, através do índice de comorbidade de Charlson, e também iremos identificar quais foram aquelas complicações que surgiram ali de forma concomitante ao período de internamento daquele indivíduo. Também verificaremos aspectos respiratórios e hemodinâmicos. Em relação às variáveis nutricionais, a gente vai verificar o risco nutricional através da ferramenta MNutrix Score. Essa ferramenta ela foi modificada da versão inicial do Nutrix Score porque ela não utiliza a interleucina 6, que é um marcador que não é muito comum de ser utilizado nas unidades de terapia intensiva. Então, também utilizaremos a avaliação nutricional instantânea e verificaremos tempo de jejum, tipo de dieta e qual foi a via utilizada, e o nosso desfecho será alta ou óbito. Então, aqui nesse slide eu trouxe alguns dos nossos instrumentos para a coleta de dados. Aqui a gente tem o índice de comorbidade de Charlson, que ele vai identificar as comorbidades pré-existentes e ele atribui um score ao indivíduo para verificar o risco também de mortalidade no período intra-hospitalar. Os aspectos da evolução clínica, que a gente adaptou de um questionário já validado em outro estudo. E as ferramentas de triagem nutricional aqui validadas, que é o MNutrix Score, a ANE e o IPIM. Então, para nossa análise estatística, para a gente verificar e realizar a construção desse banco de dados e verificar a consistência deles, foi realizada uma dupla entrada no programa EPINFO na versão 7. Então, para fazer o teste de normalidade desses dados, a gente utilizou o Kolmogorov-Smirnov e também teremos outros testes, como o TD-Student, Q-quadrado e o Wilcoxon-Woodman-Whitney. Então, para verificar a associação entre esses desfechos, risco nutricional e a evolução clínica, será realizada uma regressão logística múltipla. E aí o nível de significância adotado foi aquele onde o valor de P seja menor do que 0,05. Bom, aqui estão alguns dos nossos resultados preliminares. A gente ainda está naquela fase de tabulação dos dados, de análise ainda mesmo do que a gente conseguiu obter. Então, eu trouxe aqui rapidamente a parte inicial desses dados. Então, a gente tem na nossa amostra uma predominância de mulheres. A gente pode observar que o estado clínico do indivíduo no momento da admissão na UTI foi aqueles com estado grave. Dentro do diagnóstico, 93% desses indivíduos com Covid-19 apresentaram a síndrome respiratória aguda grave. As comorbidades mais comuns foram hipertensão arterial e o diabetes. Aquelas complicações que os indivíduos desenvolveram ao longo do internamento mais comuns foram hiperglicemia e a lesão renal aguda. E a dieta mais prevalente no início do internamento foi a via oral.
Então, aqui está o meu contato, para quem quiser conversar melhor, maiores esclarecimentos, pode me contactar, tá bem? Obrigada. Obrigada, Laiane. Parabéns pela apresentação, muito boa. E muito interessante, né, o tema, porque você utilizou do Covid, dessa situação atual que a gente está passando. Então, acredito que vai contribuir bastante para a sociedade científica, por ser algo novo, né? Parabéns. Vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat para você. E eu queria te perguntar se você está sentindo alguma dificuldade, né, em realizar esse projeto. Bom, a nossa ideia inicial era um outro projeto com público de escolares. E aí, quando veio a pandemia, a gente se deparou com algo novo, uma dificuldade que a gente teria na coleta. Então, a gente pensou em modificar totalmente nosso projeto para ver o que a gente conseguiria fazer diante daquela situação de pandemia. Então, juntamente com a orientadora, a gente trabalhou essa ideia de ver esse público com Covid-19. A dificuldade maior que a gente encontra é na abordagem do próprio paciente, porque a gente tem que, geralmente o paciente está entubado, então a gente tem que contactar os familiares por telefone, por e-mail, enfim. E digamos que o grande desafio seria utilizar ferramentas para análise subjetiva desse estado nutricional, já que a gente não faz a avaliação nutricional ali objetiva com esse paciente diante das orientações do nosso Conselho Federal, enfim. De contato, né? Entendo. Exatamente. Obrigada, Laiane. Eu que agradeço. Então, com a apresentação de Laiane, nós encerramos as apresentações do nosso segundo simpósio de Nutrição e Atividade Física. Eu agradeço a todos a presença. Infelizmente, o professor João, ele não vai poder finalizar o evento, pois está participando de uma reunião importante, mas a gente finaliza e gostaríamos de pedir para que todos ligassem a câmera